Nós vamos agora abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 14. Livro de Jó, capítulo 14. O livro de Jó, antes do livro dos Salmos. E nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 14. Jó, verso 1 a 14. A palavra do nosso Deus assim nos diz: o homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém, visto que os seus dias são contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Desvia dele os olhares, para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer, na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Que me encobrisses na sepultura e me ocultasses, até que a tua ira se fosse, e me pusesses um prazo, e depois te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Meus irmãos, há mais de 3.000 anos atrás, um homem fez uma importante pergunta. E essa pergunta encontra-se aqui no livro de Jó, no capítulo 14, verso 14. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? E todos nós sentimos como é inevitável pensar a respeito dessa questão. Todos nós, em algum momento de nossa vida, temos que encarar essa questão e todos sentimos necessidade de resposta. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Ainda que naturalmente nós preferíssemos evitar esse assunto, todos possuímos um interesse pessoal nele. E é por esta razão que Jó, no verso 14 do capítulo 14 do livro que leva o seu nome, faz esta pergunta. Assim como Jó, eu e você precisamos ter um interesse pessoal nesta questão. Para onde iremos quando deixarmos este mundo? Há 3 simples considerações a respeito das quais nós queremos falar nesta noite. 3 fatos a respeito da vida. E ao contrário do que pode parecer, o assunto dessa mensagem não é a morte, mas sim a vida. Esse é o assunto da mensagem nesta noite, a vida. Por isso, em primeiro lugar, nós precisamos compreender que a vida é breve. Em segundo lugar, precisamos compreender que a vida é frágil. E em terceiro lugar,
nós não podemos nos esquecer de que a vida não se encerra neste mundo. Há uma eternidade além da vida neste mundo. Portanto, à luz da palavra de Deus, vejamos estes 3 fatos sobre a vida. Portanto, o primeiro fato a respeito da vida é este: a vida é breve. Ou poderíamos dizer, a vida neste mundo é finita, ela tem um fim. E aqui, Jó, no verso 14 do capítulo que nós lemos, ele diz: o homem nascido de mulher vive breve tempo. Digo, no verso 1 do capítulo 14, o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Quanto tempo o homem vive? A palavra de Deus nos responde: o homem vive breve tempo. O homem não vive neste mundo para sempre. E é isso que Jó está dizendo: a vida é breve. Todo ser humano nasce com os seus dias contados. E se há uma coisa que une toda a humanidade, é exatamente isso: todos terão que encarar a morte. Todos os seres humanos, sem distinção, possuem exatamente o mesmo destino. Não há diferença social na morte. O pobre morre, o rico morre. Não há distinção de etnia na morte, porque o asiático morre, o africano morre, o americano morre. Não há distinção de nacionalidade. O brasileiro morre, o argentino morre, o chinês morre. Não há idade para morrer. Velhos morrem, jovens morrem, crianças morrem. E também não há distinção de gênero. Homens e mulheres morrem. Pessoas morrem em todas as culturas, em todos os continentes, em todos os lugares do mundo, todos os dias, por diversas causas. E o fato é que todos os seres humanos estão unidos neste mesmo denominador comum. Nossa vida neste mundo é breve, nossa vida neste mundo é finita. Nós não estaremos aqui para sempre, e certamente este não é um assunto nada popular. A morte não é o tipo do assunto a respeito do qual se deseja falar e nem mesmo pensar a respeito. Isso porque a morte é inevitável e naturalmente ela nos assusta. Não importa o quão saudável uma pessoa se sinta, não importa o plano de saúde ao qual a pessoa tenha acesso, não importa ser um atleta ou alguém que não pratica esportes. A vida é breve, é finita, e todos os nossos dias estão contados. Conforme nos diz aqui a palavra de Deus, o homem nascido de mulher vive breve tempo. E por que vive breve tempo? É o mesmo Jó quem responde no verso 5, visto que os seus dias estão contados. Os dias de quem estão contados? Os dias dos homens. Contigo, isto é, com Deus, está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Deus contou, determinou e decretou para mim e para você o número dos dias bem delimitados em que viveremos neste mundo. E não importa se o ser humano não gosta ou não concorda com essa verdade. Como criaturas formadas por Deus e para Deus, nós devemos nos sujeitar à sua vontade. Agora, por que é que Deus determinou os nossos dias? Por que Deus estabeleceu este limite em nossa vida neste mundo? A Bíblia também nos dá essa resposta. E a resposta da Bíblia para a razão do limite da nossa vida neste mundo é este:
Ou melhor, é esta a resposta: porque o salário do pecado é a morte, conforme escreveu o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. A morte é consequência de pecarmos contra Deus e contra os seus mandamentos. A morte pode ser causada por diferentes fatores relacionados a doenças ou fatalidades, mas a razão da morte é a mesma para todos os seres humanos: o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Portanto, meus irmãos, este é o primeiro fato a respeito da vida. É um fato para o qual nós não podemos virar as costas. A vida é breve. Mas, em segundo lugar, um outro fato a respeito do qual a palavra de Deus nos lembra é que a vida é frágil. Além de a vida ser breve, a vida é frágil. A palavra de Deus, através de Jó, nos diz: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Esta, meus irmãos, é uma bela e perfeita linguagem poética para ilustrar a fragilidade da vida. É muito interessante quando o autor sagrado escreve desta forma, dizendo que a vida, ela é como a flor que murcha e como a sombra que não permanece. É muito interessante quando nós pensamos a respeito da primavera, a estação do ano na qual o surgimento das flores produz um belo colorido que transmite vida. Mas, do mesmo modo que surgem as belas flores, repentinamente e de forma natural nos campos e jardins, passado não muito tempo, o que é que acontece? Elas murcham e, sem que notemos, elas secam e desaparecem. No livro do profeta Isaías, nós também temos uma figura que lembra esta mesma figura da flor que se seca e murcha. O profeta Isaías, inspirado por Deus, utiliza esta figura no capítulo 40, quando ele diz: uma voz diz, clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Jó utiliza também aqui, além da figura da flor, que tem um breve tempo e ela é extremamente frágil, ele usa também aqui a figura da sombra. O que é uma sombra? Sombra é uma projeção de qualquer substância sólida exposta a alguma luz. E quando a luz muda de posição, ou quando há ausência de luz, a sombra desaparece. Assim é a sombra, especialmente quando pensamos na luz natural do dia. À medida que as horas se passam, a sombra se vai. Tiago, em sua epístola, descreve a vida como uma neblina. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Estas, meus irmãos, certamente são belíssimas ilustrações a respeito da vida que a palavra viva e inspirada de Deus nos fornece para refletirmos a respeito da fragilidade da nossa existência neste mundo. Isto significa que não há garantias a respeito da vida e que a palavra de Deus nos lembra acerca disso.
desta fragilidade que envolve o nosso viver. Nenhum seguro de vida, nenhuma riqueza deste mundo, nenhum projeto de vida pessoal, por mais bem elaborado que possa ser, pode garantir que a vida está segura quanto ao amanhã, ou ao próximo mês, ou aos próximos anos. A palavra de Deus nos diz também na epístola de Tiago: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Meus irmãos, a nossa vida é frágil. E a vida não é frágil em razão do acaso, a vida não é frágil em razão de um vírus, a vida não é frágil em razão de fatalidades. A vida é frágil porque, inclusive, a fragilidade da nossa existência está debaixo da soberania de Deus. Veja o que o próprio Jó diz aqui no capítulo 1, verso 21. Jó, capítulo 1, verso 21, em meio a toda a tragédia que ele vivia, a Escritura registra: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Jó tem muito a nos ensinar a respeito deste tema. Veja que ele diz no capítulo 12, versos 9 e 10. Jó, capítulo 12, versos 9 e 10. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. A razão da fragilidade da nossa vida consiste no fato de que ela está nas mãos de Deus. Deus, o soberano Criador, que concede o fôlego da vida, é o mesmo que tem poder para reter o fôlego da vida em qualquer tempo, e somente Ele. O homem nascido de mulher vive breve tempo, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Esses são dois fatos que marcam a nossa realidade. A vida é breve e a vida é frágil. Mas há um terceiro fato extremamente importante que a Bíblia nos revela sobre a vida. E lembre-se que eu disse desde o início, o assunto da nossa mensagem é vida. E esse ponto é o ponto mais importante. Esta é a boa e preciosa mensagem da palavra de Deus. A vida não se encerra neste mundo. A vida é breve, é frágil, mas ela não se limita ao tempo e ao espaço neste mundo. O fim da vida neste mundo não é o fim da nossa história. A pergunta de Jó, no verso 14 deste capítulo 14, é esta: morrendo o homem, porventura tornará a viver? E a resposta é apresentada pelo mesmo Jó. Não neste capítulo, mas lá no capítulo 19 do livro de Jó. No capítulo 19 do livro de Jó, versos 25 e 26, de um modo muito claro, Jó demonstra a sua compreensão acerca da eternidade. Assim diz a palavra de Deus, Jó 19, 25 e 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra.
Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Veja a convicção com a qual Jó fala, porque eu sei que o meu Redentor vive. Porque eu sei. Jó não diz, eu espero que, eu aguardo que. Jó expressa a sua convicção com segurança, a sua certeza a respeito do seu futuro, porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó sabia que ele era um pecador, mas ele também sabia sobre um Salvador que livra pecadores da condenação do pecado. Jó diz, meu Redentor, porque eu sei que o meu Redentor vive. E ele prossegue dizendo, e por fim se levantará sobre a terra. Jó viveu mais de 2000 anos antes da vinda de Cristo, mas ele sabia e tinha plena convicção de que o seu Redentor um dia viria a esta terra, e o seu Redentor pagaria o preço por seus pecados para a sua salvação. E então ele diz no verso 26, depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. E aqui nós temos que admitir que essa não é uma boa tradução para o texto. Essa edição que eu uso é a Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Na Almeida Revista e Corrigida, o texto está assim: e depois de consumida minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. E se nós formos pesquisar em outras versões, como por exemplo a Bíblia King James, ela ainda é mais fiel ao original, traduzindo o texto desta forma: e embora, depois que os meus vermes da pele destruírem este corpo, ainda assim em minha carne verei a Deus. Em outras palavras, Jó estava dizendo, eu, neste meu corpo físico, verei a Deus. Eu sei que este corpo que eu tenho agora, ele irá se desfazer, mas eu sei que eu serei revestido de um novo corpo, como o do meu Redentor. Este corpo corrupto será revestido de incorruptibilidade, e eu em minha carne verei a Deus. Eu estarei com Deus, porque o meu Redentor vive. Meus irmãos, esta é uma bela e preciosa palavra de esperança para nós. E é interessante que a crença na imortalidade da alma, ela está presente em toda a humanidade ao longo de toda a história. Todo ser humano sabe no seu íntimo, até mesmo aqueles que se dizem ateus, que deve haver algo além desta vida. No Egito antigo, foram construídas as pirâmides. E o que é que são as pirâmides? As pirâmides nada mais são do que túmulos monumentais nos quais os faraós eram sepultados. E juntamente com os faraós eram colocadas as suas riquezas, ouro, prata e objetos preciosos. Ora, por que é que eles faziam isso? Porque eles acreditavam em uma vida após a morte, e eles acreditavam que estes faraós, estes reis, precisavam levar com eles o seu ouro e a sua prata. Para quê? Para que eles permanecessem ricos e prósperos na outra vida. As pessoas sabem no seu íntimo que esta vida não é tudo o que nós temos para viver. As pessoas sabem que a vida não se limita a esta existência. E de fato, após a morte, nós teremos que encarar Deus, o Criador,
na eternidade. E a Bíblia, que é a verdade de Deus, deixa isso muito claro. Quando nós vamos à Epístola aos Hebreus, capítulo 9, verso 27, a palavra de Deus nos diz: da mesma forma como ao homem está destinado morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Deus destinou na eternidade 3 coisas a respeito da vida de cada um de nós. Em primeiro lugar, Deus determinou o dia do nosso nascimento. Nenhum de nós decidiu quando e onde gostaria de nascer. Nenhum de nós decidiu em que família gostaria de nascer. Esta foi uma soberana decisão do Deus soberano. Em segundo lugar, Deus determinou o dia da nossa morte. Deus soberanamente estabeleceu o dia em que nós deixaremos este mundo. Ninguém, absolutamente ninguém, vai viver 1 minuto a mais e nem 1 minuto a menos do que aquilo que Deus estabeleceu. E em terceiro lugar, Deus determinou acerca da vida de todo ser humano algo de que ninguém pode fugir: o dia do juízo. Os homens podem ignorar a mensagem do Evangelho, os homens podem acreditar que a mensagem do Evangelho não significa nada para eles, mas nenhum ser humano pode ignorar estes 3 eventos determinados por Deus: o dia do nascimento, o dia da morte e o dia do juízo. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? A pergunta de Jó, feita há mais de 3.000 anos atrás, é a pergunta mais importante a respeito do qual o ser humano deve refletir. Muitos ficam questionando a origem das coisas, a origem das espécies. Nós conhecemos pela Bíblia a origem de todas as coisas. Tudo veio à existência pelo poder da palavra de Deus. Mas mais importante do que saber a origem de todas as coisas é saber o destino da nossa existência. E a palavra de Deus nos lembra que a vida é breve, a vida é frágil e a vida não se encerra neste mundo. A nossa resposta à oferta de salvação da parte de Deus através do Evangelho é que determinará onde passaremos a eternidade: com Deus ou separados de Deus para sempre. A palavra de Deus, por meio do testemunho de Jó, é esta: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Que a nossa convicção seja a mesma de Jó. Jó sabia que ele era um pecador, mas ele também sabia sobre um Salvador que livra pecadores da condenação do pecado. A maior tolice do ser humano é quando ele sabe que há um Redentor, que há um Deus, que há uma salvação preparada por Deus, e ainda assim ele prefere rejeitar a oferta graciosa do Altíssimo. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça na sua palavra, que renova a nossa fé e que fortalece a nossa esperança. Amém.